trombeta de Deus no meio do povo. Sua voz era rude, mas verdadeira. Suas palavras ardiam, mas libertavam. O céu já se movia. A promessa já andava entre os homens. E logo, o Cordeiro e o profeta se encontrariam. E as águas do Jordão jamais seriam as mesmas. O deserto fervilhava. Multidões se aglomeravam nas margens do Jordão. Homens e mulheres deixavam para trás as tradições e mergulhavam nas águas do arrependimento. A voz de João ecoava entre as rochas. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Na multidão que descia o Vale do Jordão, um homem comum, de aparência simples, aproximava-se. Não vinha com guarda-costas, não usava túnicas finas, mas trazia consigo uma autoridade invisível e sagrada. Jesus de Nazaré. João o viu, e naquele instante, soube. Não foi apenas sua aparência, mas o Espírito de Deus testificou em seu coração. O Batista parou, os olhos fixos. A multidão silenciou, sentindo o peso do momento. Então João, com a voz embargada, apontou e declarou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Jesus aproximou-se, encarando João com ternura e firmeza, e disse: Deixa agora. É necessário que eu seja batizado por ti. Mateus 3:15. Mas João recuou. Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mateus 3:14. Era o profeta diante do Messias, o servo diante do Senhor, o homem diante do Cordeiro Eterno. João sabia quem era, sabia que Jesus não tinha pecado, sabia que aquele batismo era para pecadores e não para o Santo de Deus. Mas Jesus respondeu com doçura e autoridade: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3:15. Cumprir toda a justiça. Era mais do que um rito, era o início da redenção. Jesus não precisava do batismo, mas se colocou ao lado dos homens. Não veio para ser servido, mas para servir. E ali, nas águas que carregavam os pecados confessados de uma nação, o Cordeiro entrou. João Batista, com as mãos trêmulas, mergulhou Jesus nas águas do Jordão. E quando o Cristo emergiu, o invisível se tornou visível. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Mateus 3:16. As nuvens se separaram. A eternidade rompeu o tempo. O véu foi retirado entre o céu e a terra. O Espírito Santo desceu visivelmente como uma pomba e repousou sobre Jesus. Não foi um símbolo qualquer, foi o selo do Pai, a unção para o ministério, a confirmação diante de todos que ali estavam. E então veio a voz do céu, clara, audível, majestosa: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Naquele instante, os três estavam ali. O Filho nas águas do Jordão, o Espírito Santo descendo como pomba, o Pai falando dos céus, trindade perfeita, missão selada, redenção iniciada. João tremeu. Ele não apenas havia batizado o Messias, ele havia presenciado o maior mistério do universo revelado, Deus em 3 pessoas, presente na terra. Mais tarde, os discípulos perguntariam a João sobre aquele momento, e ele diria: Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e permanecer sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico: Este é o Filho de Deus. João 1:33-34. João não era o noivo, era apenas o amigo do noivo. Mas sua alegria se completara. Ele havia preparado o caminho, apontado o Cordeiro, presenciado o céu se abrir. E agora era hora de diminuir. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. O deserto ouvira a voz do homem. O Jordão havia recebido o Cordeiro. O céu testificara a glória do Filho. Nada mais seria como antes. O reino dos céus havia se aproximado. E João, o maior entre os nascidos de mulher, agora se afastava da cena, para que o rei reinasse, para que a luz brilhasse, para que a promessa fosse cumprida. Após o batismo de Jesus, o ministério do Messias começa a florescer. Milagres, curas, ensinamentos. Jesus andava pelas vilas da Galileia, tocando os intocáveis, perdoando os desprezados, ensinando com autoridade divina. Mas João ainda estava ativo. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia, e estava ali com eles, e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, junto a Salim. João 3:22-23. Por um breve momento, 2 ministérios coexistiram. De um lado, o precursor, de outro, o prometido. Um era a trombeta, o outro, a palavra. João continuava batizando fiel ao chamado. Mas ele sabia, o centro das atenções estava mudando. Como a estrela da manhã que brilha forte antes do sol nascer, João se apagaria para que a luz plena de Cristo dominasse o horizonte. Mas nem todos compreendiam essa transição. Alguns dos discípulos de João começaram a se incomodar. Eles viam Jesus ganhando seguidores, viam multidões indo até ele. E então questionaram: Rabi,
Aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, eis que ele está batizando, e todos vão até ele. João 3,26. Havia ali um toque de ciúme, de comparação, de insegurança. Mas João, firme, respondeu com sabedoria celestial: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. João 3,27. Ele sabia quem era, sabia para que veio, e sua alegria estava em ver Jesus brilhar. Então João declarou uma das falas mais humildes e poderosas de toda a Escritura: o que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que está presente e o ouve, alegra-se grandemente com a voz do noivo. Esta alegria, pois, já se cumpriu em mim. João 3,29. João não queria a noiva Israel. Ele era apenas o amigo, aquele que prepara tudo para o casamento e depois sai de cena. E encerrou com a célebre frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Essas palavras selam o coração do verdadeiro servo, sem vaidade, sem desejo de palco, apenas a vontade de ver Cristo exaltado. O ministério de João continuava, mas os fariseus começaram a notar, e o clima político e religioso tornava-se mais pesado. Quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. João 4:1-3. Isso mostra que a presença de João, a ação dos discípulos de Jesus e a crescente popularidade do Evangelho já incomodavam os poderosos. O tempo da liberdade estava se esgotando. João continuava pregando a verdade com ousadia, mas essa verdade começaria a cobrar um preço. Ele ousou apontar o pecado, não só do povo, mas de Herodes Antipas, o governador da Galileia. João denunciou publicamente: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Mateus 14:4. Herodes havia se casado com Herodias, esposa de seu irmão Filipe, um escândalo político e moral. João não se calou diante do palácio. Sua voz era a mesma, seja no deserto, seja diante do trono. Herodes ficou dividido. Tinha medo de João. Sabia que ele era um homem justo e santo, mas Herodias o odiava com ferocidade, e por pressão, João foi preso. A voz que clamava no deserto agora ecoava pelas paredes frias de uma prisão, mas mesmo algemado, João ainda era livre. Mesmo preso, seu testemunho continuava vivo. O caminho fora preparado, o Messias estava em ação, e o precursor agora encarava a solidão como quem entrega a missão com honra. Ainda restava uma última palavra, ainda haveria um último testemunho, mas o fim já começava a se formar no horizonte. João não estava mais à beira do Jordão. Não havia mais céu se abrindo, não havia multidões, nem discípulos, nem liberdade. Ele agora habitava nas sombras da fortaleza de Maquero, a sudeste do Mar Morto. Uma prisão localizada sobre rochas secas e estéreis, tão áridas quanto a sensação de abandono que o profeta podia estar sentindo. Ali, o silêncio era cortante. Ali, a fé era provada. E ali, mesmo o mais firme dos homens de Deus teve uma pergunta. O João, que havia declarado com ousadia: eis o Cordeiro de Deus, agora envia 2 de seus discípulos até Jesus com outra declaração: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Mateus 11:3. Como entender isso? João sabia quem Jesus era. Ele o reconheceu no Jordão, viu o Espírito descer, ouviu a voz do Pai, mas agora estava preso, e o Messias não o libertava. O reino prometido não havia chegado com fogo. Os poderosos ainda reinavam, e ele permanecia acorrentado. A dúvida não veio por falta de fé, veio do sofrimento, veio da expectativa não compreendida. A pergunta de João era, em essência: por que o reino ainda não mudou tudo? Por que ainda estou aqui? Por que o justo ainda sofre, se o justo dos justos já chegou? Os discípulos de João se aproximam de Jesus e entregam a pergunta. Jesus não responde de imediato, ele age. Naquela mesma hora, curou cegos, surdos, leprosos, expulsou demônios, pregou aos pobres. Então, disse aos mensageiros: ide e anunciai a João o que ouvistes e vistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandaliza. Mateus 11:4-6. Essa resposta dizia mais do que 1000 explicações. Era como se dissesse: João, o reino está entre vós, mas não vem como esperavas, não vem com espada, vem com misericórdia, confia, tudo está se cumprindo. Assim que os discípulos de João partiram, Jesus voltou-se à multidão e fez algo extraordinário. Publicamente exaltou João. Que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento? Mateus 11:7. João não era fraco, não era volúvel, não era um homem que se dobrava ao poder ou à opinião pública. Mas que fostes ver
um homem vestido de roupas finas. Os que se vestem bem estão nos palácios. João não buscava luxo, buscava a verdade, vivenciava sua mensagem. Então Jesus declara: sim, vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu mensageiro diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Mateus 11:10. João era o cumprimento da profecia de Malaquias 3:1. Era o precursor, o arauto, o último elo da corrente profética do Antigo Testamento. E então, a frase que muda tudo: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João Batista. Mateus 11:11. O céu declarou: João era o maior. Jesus continua: mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mateus 11:11b. Por quê? Porque João era o último profeta da antiga aliança. Ele viu o reino de longe, apontou para ele, mas não viveu a plenitude do que viria após a cruz e a ressurreição. Mesmo assim, sua grandeza permanece eterna, pois ele foi fiel, foi voz, foi ponte. Jesus então faz uma crítica à geração que rejeitou tanto João quanto ele próprio. Veio João, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mateus 11:18-19. Eles rejeitaram o rigor de João e também a graça de Jesus. O problema não estava na forma, mas no coração daqueles que não queriam se arrepender. João duvidou, mas não se afastou. Ele não negou, ele buscou. E sua dúvida foi respondida não com repreensão, mas com honra. Porque Deus não despreza o coração que pergunta de joelhos. A voz que havia clamado no deserto agora ecoava na eternidade, não por sua perfeição, mas por sua fidelidade até o fim. João estava preso. Sua voz ecoava agora entre pedras, mas ainda incomodava quem vivia nas trevas. E ninguém se incomodava mais do que Herodias, a esposa ilegítima de Herodes Antipas. João havia ousado dizer: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Marcos 6:18. Herodes havia se divorciado de sua esposa legítima para tomar Herodias, a mulher de seu meio-irmão Filipe, um escândalo político e moral. João, como sempre, não se calou, denunciou o pecado, mesmo quando esse pecado vestia coroa. E por isso, Herodias o odiava com paixão mortal. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Marcos 6:19. Por quê? Porque Herodes temia João. Sabia que ele era um homem santo e justo. Mesmo aprisionado, João causava temor no rei. Herodes até o ouvia com interesse, mas permanecia dividido entre o respeito e a fraqueza. O cenário muda. Um grande banquete é oferecido por Herodes em seu palácio da Galileia, cheio de oficiais, comandantes e nobres. Era seu aniversário. Vinho fluía, música ecoava, risos preenchiam o salão. E então, Salomé, filha de Herodias, entra para dançar. O texto bíblico não cita seu nome diretamente, mas historiadores e a tradição cristã confirmam quem era ela. A dança foi envolvente, sedutora. Os olhos do rei se encheram de prazer e orgulho. E, dominado por impulsos e pelo desejo de impressionar seus convidados, Herodes faz uma promessa perigosa: pede-me o que quiseres e eu te darei. Marcos 6:22. O texto diz que ele jurou: até metade do meu reino. Versículo 23. A jovem, sem saber o que pedir, corre para a mãe. Herodias, como uma serpente há muito enrolada, vê sua chance. Sua resposta é imediata: peça a cabeça de João Batista. Versículo 24. Salomé retorna diante de todos e diz: quero agora mesmo num prato a cabeça de João Batista. Versículo 25. Herodes é pego de surpresa. Ele se entristece profundamente, mas, por causa do juramento e por causa dos convidados, não quis recusar. Herodes não matou João por vontade, mas por vaidade. Temia parecer fraco. Preferiu pecar diante de Deus do que parecer fraco diante dos homens. E enviando imediatamente o executor, ordenou que lhe trouxessem a cabeça. Ele foi, decapitou João na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça, e a moça a deu à sua mãe. Marcos 6:27-28. Assim terminou a vida terrena de João. O homem que ousou denunciar reis, que preparou o caminho para o Messias, que viu o céu se abrir, foi silenciado por um pedido cruel, em meio a uma festa profana. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, tomaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar a Jesus. Mateus 14:12. Eles o enterraram com respeito, com lágrimas, com reverência, e levaram a notícia ao único que poderia compreender a dor: Jesus. A cabeça de João caiu, mas sua voz jamais se calou. Sua morte foi injusta, mas sua vida foi íntegra. Ele não realizou milagres, mas apontou para o maior de todos. Ele foi o amigo do noivo, o arauto do reino, o elo entre o antigo e o novo.
E embora os homens o tenham silenciado, sua história ainda grita: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. O tempo passou, os impérios caíram, os palácios ruíram, o nome de Herodes se apagou na poeira da história. Mas a voz de João Batista ainda clama. João não foi um homem comum, ele nasceu de um milagre, foi moldado no deserto, pregou com ousadia, confrontou o pecado com a verdade, reconheceu o Messias com humildade e morreu com honra. Ele não fez sinais, não escreveu livros, não liderou multidões após sua morte, mas o próprio Cristo disse: entre os nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João Batista. E isso nos ensina algo poderoso. A grandeza não está nos feitos extraordinários, mas na fidelidade ao chamado. João não buscou glória, ele apontou para a glória. Ele não buscou seguidores, ele preparou o povo para seguir o Cordeiro. Ele não quis ser luz, quis apenas clarear o caminho para a luz do mundo. Em um tempo de vozes vazias, João foi uma voz cheia de verdade. Em uma geração sedenta por aplausos, João viveu para desaparecer. Em uma época em que a verdade era negociada, João morreu por não ceder. João Batista é mais do que um personagem da Bíblia. Ele é um espelho, um chamado, um lembrete vivo de que a fidelidade, a coragem e a integridade ainda são virtudes que o céu valoriza. E hoje, a pergunta ecoa no deserto da alma humana. Você também está preparando o caminho do Senhor ou está apenas pavimentando o seu próprio? É necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3,30. Essa foi a essência de João e deve ser a essência de todos nós. Que eu diminua e que ele cresça. Vamos. Gosto amargo de uma profissão de fé, coração que aperta e flerta com a vontade de gritar. Ouço vozes no deserto clamando uma viva lista, mas dessa vez eu sei que não é a de João Batista. Não na pista, arrisca